Olá, nessa edição do programa Argumento, nós vamos estar tratando questões trabalhistas, que foram tema ao longo do ano de 2012, tema recorrente na Comissão de Direitos Humanos. E é com o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, que a gente faz uma reflexão sobre o tema. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nesse mês de dezembro mesmo, nessas primeiras semanas de dezembro, a comissão realizou audiência pública para tratar a questão de terceirização, demissão e assédio no ambiente do trabalho. Quer dizer, a gente está vendo na Comissão de Direitos Humanos uma possibilidade de aprimorar as relações sociais, porque em época, logo após o regime de exceção, quando a gente pensava em Comissão de Direitos Humanos, eram questões muito mais dramáticas, ligadas a, como hoje mesmo foi citado, ligada à questão de presídios. Presídio, a situação do bandido. Cerceamento de direitos do cidadão. Agora nós já estamos numa outra fase do trabalho dessa comissão? Exatamente, Tânia. A Comissão de Direitos Humanos, eu diria que é a grande mãe, eu diria, de todas as comissões. Porque tudo é uma questão de direitos humanos. Saúde, educação, habitação, direito à moradia, é uma questão de direitos humanos. Salário decente, envelhecimento decente, combate aos preconceitos, trabalho decente, que é um dos temas que você citou, e que a comissão se dedicou, de fato, por exemplo, à precarização do mercado de trabalho, à terceirização, o assédio moral, o assédio sexual dentro do local de trabalho, são temas que lá nós tratamos e com muito cuidado. O cidadão não pode, por exemplo, porque ele é um empregador, pegar um trabalhador que ele quer que o empregado saia da empresa e simplesmente colocar ele num canto ou num serviço bem distante daquilo que seria a sua atividade. Esse seria o assédio moral, com o objetivo de querer desmoralizar o trabalhador e que permite que a gente então encaminhe até mesmo ações na justiça. O assédio sexual vai na mesma linha, naturalmente, é uma violência, e discutimos lá também a grande questão, que é aquilo que alguns querem que a gente adote no Brasil, aquilo que eles pregavam já há décadas atrás e que a Europa, que a América do Norte adotou, que é não ter direito nenhum para trabalhador e que a relação se dá diretamente entre empregado e empregador. Que não são forças iguais. Exatamente. Aí sim, é o gigante, é o Davi contra o Golias, a velha história, né? Senador, só que o nosso Davi não tem a funda, nem a funda tem. Então o empregador faz o que bem quer e exige que você volte praticamente ao trabalho escravo. Só complementar esse raciocínio, por isso que a Europa toda está em crise. Não deram direito para os trabalhadores, o poder de compra da população foi diminuindo, enquanto no Brasil, nós com a nossa velha CLT e com o direito que nós asseguramos na Constituição, digo nós constituinte, nós garantimos direitos básicos que permitiram que hoje a gente possa dizer que no Brasil nós tiramos mais de 40 milhões de pessoas da miséria absoluta, o desemprego aqui é 5% e na Europa é mais de 30%. E agora querem adotar o modelo da Europa ou da América do Norte. Não passarão, aqui não vão precarizar, nós não vamos permitir, porque eles querem essa frase mata. Eles querem que o negociado entre as partes, como se fosse empregador e o trabalhador, esteja acima da CLT e da própria Constituição. Eu digo negociação, sim, respeitando a Constituição e a CLT. E é isso que a terceirização tem feito no nosso mercado de trabalho? Ela está, vamos dizer assim, tirando, neutralizando Exatamente. a CLT? É isso que está acontecendo? A terceirização, da forma malandra como é adotada no Brasil, eles não querem pagar os direitos básicos do trabalhador que estão assegurados na CLT e na própria Constituição. O que eu recebo mais reclamações na Comissão de Direitos Humanos e também na Subcomissão de Trabalho e Previdência que eu coordeno na outra comissão da Ordem Social é contra as terceirizadas. O trabalhador da terceirizada ele ganha um pouquinho mais do que a metade do que aquele que não é terceirizado. No entanto, ele não entra nem com atestado médico. Não, se ele ficar doente, ele está descoberto totalmente. Tudo ele está afastado, está prejudicado. Não tem férias. Os acidentes no trabalho, por exemplo, cada 10 acidentes que acontecem em qualquer empresa que tem terceirizados e que tem empregados formais, você vai ver de cada 10, 8 é o terceirizado. Porque a ele não é dado nenhuma instrução, não é dado equipamento, é colocado ele em situações vulneráveis que ele pode se acidentar ou adquirir alguma doença no trabalho. Por isso que a gente tem clareza
que a terceirização veio, infelizmente, para ficar. Mas eu quero que a terceirização, já que veio para ficar, que eles cumpram o que manda a CLT e a nossa Constituição e não considerem esse trabalhador como se fosse de segunda categoria. O senhor acha que há necessidade de produção legislativa, produção de novas leis para evitar, proteger o trabalhador da distorção da terceirização? Eu entendo que sim. Todos os debatedores que lá tiveram, e a maioria contestou, criticou a terceirização, mas como são milhões e milhões de trabalhadores que já estão terceirizados, você não vai conseguir mais desmontar isso. O que nós temos que fazer é assegurar a esses trabalhadores os mesmos direitos daqueles que não estão terceirizados. Com isso, a terceirização daí, no meu entendimento, a diminuir. Então nós estamos trabalhando para uma legislação moderna, atualizada, aponte o caminho da terceirização, desde que respeite o que está na CLT e na própria Constituição. Há quem defenda que a terceirização não pode ser empregada na atividade fim de uma empresa. Claro, o que eles fazem? O senhor defende isso também? Claro, a terceirização, pela própria legislação de hoje, e a Justiça tem se posicionado muito firme nesse sentido, não pode ser para atividade fim, sim para atividade meio, né? Mas aí vem uma enorme discussão, o que é atividade fim? Aqui mesmo na TV e na Rádio Senado, tem terceirizados. Sim. E qual é a atividade fim? A atividade fim é a comunicação. E todos fazem o papel de ajudar a comunicação. Então não poderia ter terceirizados. Em tese, eu estou dizendo. Uhum. Então esse debate, como há controvérsias, como eles dizem, os juristas... É desafiador o tema, né? É desafiador o tema. Eu dei como exemplo, mas isso é em todo. Mesmo no executivo, no judiciário, tem terceirizados. E lá, qual é a atividade? Em termos de projeto de lei, o que está surgindo no sentido de... O que existe é um projeto que está na Câmara que visa regulamentar o serviço terceirizado. Mas, pelo outro lado, existem outros projetos que visam flexibilizar ainda mais, que é o chamado reduzir os encargos para que teriam direito o trabalhador, os benefícios do trabalhador, do chamado super simples, para as pequenas e médias empresas. É como se o trabalhador de uma pequena e da média empresa não tivesse o mesmo direito de uma empresa, digamos, de mais de 100 empregados. Aí, naturalmente, nós estamos discriminando o trabalhador da pequena e da média, que não é correto. Então, que mexam nos tributos, nas contribuições do empregador para o Estado, mas não nos direitos mínimos do assalariado. É isso que a gente não admite e por isso brigamos tanto. Sabemos que o nosso tempo está agora terminando, nessa questão também da aposentadoria. Como é que você não garante para o trabalhador seletista e mesmo terceirizado, pelo menos o princípio de que o cálculo seja de 94 para cá, como é feito com os outros trabalhadores. Mas só para o seletista, e no caso o terceirizado, que o cálculo é feito aplicando o famoso fator, que reduz pela metade o benefício. É isso que nós não admitimos. E a CLT corre riscos. O senhor acha que vai haver ambiente em 2013 para reverter, ou pelo menos proteger um pouco mais os direitos dos trabalhadores? Eu estou muito preocupado com 2013, porque 2014 que é o ano eleitoral. Então nós estamos já fazendo... por iniciativa da sociedade civil organizada, federações, confederações, centrais, partidos políticos, parlamentares, nós criamos uma frente nacional em defesa da CLT e dos trabalhadores. Eu fui indicado como coordenador dessa frente. Em 2013 nós vamos viajar o país em defesa dos trabalhadores, dos aposentados, da Previdência Pública e, mais uma vez, claro, combater o famigerado fator previdenciário, que é inimigo de todos nós. É inimigo do senhor e da senhora que está me assistindo nesse momento. Com certeza, senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.